Oi pessoal, meu nome é Amanda, sou professora de matemática. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa primeira videoaula feita pelos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Cônego João Ligabue, como parte do projeto da Escola do Futuro. A ideia dessa primeira aula é apresentar os conceitos básicos da matemática, como as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vocês irão acompanhar uma historinha cuja ideia é facilitar o aprendizado da matéria. Vamos lá? Senhor Hugh estava caminhando quando deparou-se com uma bela árvore cheia de frutos. Pensou ele, que delícia! Vou levar para casa. Lá somos em 5. Eu quero 3 frutas. Na árvore existem 15. Quantas eu devo pegar? 3 vezes 5 é igual a 15. 15 menos 3 igual a 12. 12 mais 3 igual a 15. Oba, beleza! Vou levar essas frutas para casa. Então Hugh as colocou na cesta e foi ansioso para casa dividir as frutas com a sua família. Então, gente, são 15 frutas para 5 pessoas. Esta é uma divisão exata. 15 dividido por 5. Quantas frutas cada um vai ganhar? 3 frutas para cada um. Tudo bem? Hugh divide as frutas com seus irmãos, mas percebe que ele fez algo errado. Fiquei sem nada! O que aconteceu? 12 dividido por 4 é igual a 3. Bem, pessoal, vocês acabaram de ver uma aula introdutória de matemática que coloca as 4 operações básicas bastante simples. Vocês viram que Hugh queria comer 3 frutas e na família dele mais 4 participantes. Quantas frutas ele precisava ter pego no total para que todos comessem as 3 frutas? 15. Foi isso que aconteceu? Não, Hugh ficou sem. Quantas frutas ele pegou? 12. Então, na verdade, assim, apesar da primeira aula, são operações bastante simples e daqui por diante é isso que vocês vão ver, então. Essa teleaula para poder agilizar vai tornar o dia a dia nosso mais fácil. Okay? Alguma dúvida antes de perguntar alguma coisa? Nada? Bom, pessoal, então é isso. Boa tarde, meu nome é Poliana, eu sou professora de História e essa aula é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começou a partir da metade do século XVIII, com início na Inglaterra, e mudou os rumos da sociedade, a maneira como a sociedade se comportava, como a sociedade se agrupava. Na verdade, a Revolução Industrial foi a instauração definitiva e verdadeira do capitalismo. Como começou tudo isso? Quando e onde se iniciou esse processo? O quanto isto mudou as nossas vidas? Tudo começou na Europa, Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Foi uma revolução econômica e teve desdobramentos sociais importantes. Houve profunda transformação no modo de vida das pessoas, que saíram do campo e se concentraram nas cidades. Ela mudou os rumos da humanidade. No início do século XIX, o processo de industrialização e urbanização acarretou profundas transformações na sociedade. Quem sofreu mais nesse processo foram os operários e suas famílias. As pessoas não tinham casa, e as que tinham onde morar nas cidades que começaram a inchar não tinham condições sanitárias de saúde, higiene. Viviam entre lixo, ratos e animais mortos. As doenças eram normais. A fome comum.
Os artesãos que antes eram os donos dos instrumentos e compravam as matérias-primas dos que viviam nos campos, tornaram-se operários e assalariados. Os relógios de ponto das fábricas controlavam suas vidas. Mas o dinheiro grosso ficava nas mãos dos donos dos meios de produção, os proprietários das fábricas e das máquinas. Nas fábricas trabalhavam como escravos, pagos com miséria. Homens, mulheres e crianças, às vezes até 16 horas por dia. Hoje, sentimos os reflexos desta revolução e as diferenças enormes que ela causou nas sociedades e na vida das pessoas. Pessoal, quem daqui tem horário para dormir? Você, para acordar? Para acordar não. Para acordar não. Como vocês sabem qual é o horário do intervalo na escola? Pelo relógio. Quando bate sinal. O sinal você dá pelo relógio, certo? Antes da Revolução Industrial, o que determinava a hora de acordar, a hora de trabalhar, a hora de voltar para casa, era o sol. Era o horário da natureza. Tá? As pessoas trabalhavam no campo e elas seguiam o horário da natureza. Depois da Revolução Industrial, a coisa mudou de figura. As pessoas começaram a seguir um relógio, um horário certo e a hora das fábricas. Quem daí tem celular? iPod, computador. Isso também foi ocasionado por causa da Revolução Industrial. Então ela trouxe várias coisas que a gente vê hoje, que são boas, né? Quem daí não gosta de conversar com um amigo no MSN, no Orkut? Tudo por causa da Revolução Industrial. Só que ela só trouxe coisas boas, como mostrou o vídeo. Ela trouxe coisas ruins. Que coisas ruins são essas? Escravidão. Escravidão como? Trabalhava muito. Para quem? Para os empresários, para os patrões. Qual pai aqui trabalha para alguém? Quase todo mundo trabalha, pai de vocês trabalha para alguém, certo? Vocês já viram o pai de vocês nunca reclamar do trabalho de vocês? Do trabalho dele? Nunca, né? Ele sempre está reclamando. Por quê? Porque tem alguém que tem um meio de produção e tem alguém que precisa trabalhar para esse cara, não tem? E esse também é um resultado negativo da Revolução Industrial, que é o quê? Aquele que tem um meio para trabalhar, manda, e aquele que não tem, obedece, certo? E como a gente vive numa sociedade que todo mundo é legal com todo mundo, esses patrões são gente boa com eles, né? E pagam um salário digno para todo mundo, né? Não é isso que acontece? Não é isso, né? Então a desigualdade social também é um fruto da Revolução Industrial, que ocasionou tudo isso que a gente vê hoje, os problemas que a gente vê hoje, com pessoas que trabalham muito e não ganham o que eles deveriam ganhar, não é? E só que também, por outro lado, também tem os MSNs, os Orkuts da vida que chegaram até nós por causa dessa Revolução Industrial que aconteceu muito tempo atrás. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula da Revolução Industrial. Legalizar ou não? A legalização da maconha tem sido uma grande polêmica. Várias pessoas se manifestaram, expuseram hipóteses, trocaram ideias. Assim, tem os dois lados, os contras e os prós. Mas e agora? É a legalização a melhor saída para problemas como o tráfico ou o vício? Para uma parcela da população, as drogas são motivos de crimes bárbaros. Entretanto, não se pode afirmar, por exemplo, que crimes são cometidos em virtude do seu uso. Acreditamos que a questão da droga está relacionada a um desequilíbrio, não só do indivíduo que usa, mas também de uma instabilidade coletiva de proporções globalizada. É complexa a questão. Eu penso que sim. Legalizar significa dar uma orientação na lei para a coisa, ou seja, significa tirar você de uma situação de marginalidade e colocar você dentro de um centro controlável. A lei, né, que é o que estabelece a força da justiça,
permite com que as pessoas andem dentro de um código que é admitido por todos. Se a lei permite, então não há por que você fazer diferente ou se preocupar em fazer diferente. Não é? Se legalizar seria a melhor solução, eu também não consigo responder, porque é uma questão muito ampla. Né? É uma questão de cunho pessoal, é uma questão de cunho econômico, é uma questão de saúde, é uma questão de políticas, é uma questão de polícia, né? É uma questão de educação. Tá? Mas a lei seguramente facilitaria o entendimento de todas as outras questões que envolvem o processo que está relacionado ao uso de drogas ou drogas leves como a marihuana. Não, a maconha não é uma simples planta inofensiva. Se ela fosse uma simples planta inofensiva, ela não causaria efeito nenhum. E não é verdade, ela causa. Assim como o álcool não é uma bebida inofensiva, assim como o cigarro não é uma distração inofensiva. O que tem que ficar bem claro para todas as pessoas, inclusive para os jovens, é que todos os atos têm consequências. E fumar maconha tem consequências, não é inofensivo, não é como tomar água. Bom, é difícil, na verdade, você dimensionar o que mudaria na sociedade a partir dessa problemática da legalização da maconha. Mas algumas coisas seguramente se alterariam. As relações entre, por exemplo, professores e alunos, talvez se tornassem um pouco mais flexibilizadas. As relações entre usuários comuns e a sociedade policialesca, incluindo aí a própria polícia, talvez se tornasse um tanto quanto mais tranquila, né? Não haveria o risco de um usuário simples, por exemplo, sair apanhando no meio da rua porque foi pego com uma dose homeopática, digamos assim, que é aquilo que ele pode consumir de acordo com a lei. Eu creio que o Brasil ainda não está preparado para a legalização da maconha. Nosso país não tem uma estrutura, tanto a polícia, os hospitais, clínicas, a gente não tem uma estrutura suficiente ainda para uma legalização da maconha. A gente precisa mudar primeiro a nossa cultura, para depois pensar em algo desse gênero. Bom, não é o único jeito. A questão é que o tema é complexo, né? Uma polícia correta, um Estado sem corrupção, tudo isso seria eficaz na diminuição do tráfico. O problema é que no mundo a gente não lida com pessoas boas e corretas, pessoas ruins e más. A gente tem meios termos aí que nem sempre trazem coisas boas pra gente. Então, a legalização não é a única forma de diminuir o tráfico e nem é uma garantia de que o tráfico diminuiria. Então, tem outras formas, mas precisa de trabalho de todos. A maior parte da população não tomou uma posição sobre a legalização. Quanto a esse assunto, não é algo para se resolver da noite para o dia. Precisaria de mais conscientização e uma estabilidade na saúde e na educação. Temos um sistema de saúde ineficiente, despreparado no tratamento a dependentes. Decorrente à legalização, nosso sistema de saúde não daria conta do aumento dos usuários. Portanto, a conscientização deve vir desde pequeno, juntamente com a educação, que nos faz ver que o Brasil jamais poderia legalizar a maconha.